Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 8 de outubro, nós vamos meditar de Miqueias, do capítulo 5 ao capítulo 7, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos finalizar o livro de Miqueias, isso mesmo, e amanhã nós falaremos do profeta Naum. Então você deve ter percebido como avançamos na leitura bíblica, não é? Porque os profetas menores, né, a característica deles é ter um livro mais curto, né? São poucas falas, por isso ele recebe esse nome. E o profeta Miqueias, no capítulo 5, ele diz: mobilize-se, rei, reúna suas tropas, o inimigo cerca Jerusalém. Com uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Mas você, ó Belém Efrata, pequena, apenas pequena vila, entre todo o povo de Judá, e, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em seu favor. Sabe de quem o profeta Miqueias está falando? De Jesus. Não é somente Isaías que profetiza a respeito de Messias. Nós temos também aqui no livro de Miqueias. Ele continua falando: o povo de Israel será entregue aos seus inimigos, até que uma mulher em trabalho de parto dê à luz. E, por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Ele se levantará para conduzir o seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Então o povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será fonte de paz. Foi por causa de profecias assim que o povo de Israel acreditava que o reino do Messias, né, e por isso o rejeitaram, era um reino terreno. Mas, né, nós sabemos que o rei do Messias é um reino eterno. Ele mesmo, quando esteve aqui, disse, né, o meu reino não é deste mundo. E aí, isso levou o povo de Israel a um conflito muito grande, porque o que eles esperavam seria alguém forte, poderoso, que viesse governar sobre eles e exaltasse-os acima de todas as nações, né? Um reino físico. Então, por isso que quando o Messias veio, eles o rejeitaram. E ele continua assim: quando os assírios invadirem nossa terra e romperem nossas defesas, nomearemos 7 pastores para nos proteger, 8 príncipes para nos conduzir. Eles conquistarão a Assíria com a espada e entrarão pelas portas da terra de Nimrod. Ele nos livrará dos assírios quando eles passarem pelas fronteiras para invadir a nossa terra. Então, os remanescentes de Israel. Então, agora, né, diante dessa profecia, que haverá um governante nascido em Belém Efrata, uma pequena cidade de Judá. Após isso, ele vai falar sobre a purificação dos remanescentes. Então, os remanescentes de Israel ocupará o seu lugar entre as nações. Será como orvalho enviado pelo Senhor e como chuva que cai na grama, que ninguém é capaz de conter e ninguém consegue deter. Assim, o remanescente de Israel ocupará o seu lugar entre as nações. Será como um leão entre animais do bosque, como um leão forte no meio dos rebanhos de ovelha. Olha aqui outra menção, outra característica de Jesus, o grande leão, né? O verdadeiro leão da tribo de Judá. O povo de Israel enfrentará seus adversários e todos os seus inimigos serão exterminados. Naquele dia, diz o Senhor,
Matarei seus cavalos, destruirei seus carros de guerra e derrubarei os seus muros. E ele continua: acabarei com a prática da feitiçaria, e não haverá mais adivinhos, destruirei ídolos e suas colunas sagradas, para que vocês nunca mais adorem a obras das suas mãos. Acabarei com o santuário dos postes de Acera e destruirei suas cidades. Com a terrível ira derramarei a minha vingança sobre todas as nações que não me obedecem. E aí nós vamos ter agora também acusações a respeito de Israel. Ouça, diz o Senhor, levante-se e apresentem suas causas, que os montes, as colinas sejam testemunha das suas queixas. E agora, ó montes firmes, alicerces da terra, ouçam as queixas do Senhor. Ele julgará o seu povo, fará acusações contra Israel. O meu povo que fiz para se cansarem de mim, responda-me. Eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão e enviei Moisés, Arão, Miriam para guiá-los. O meu povo não se lembra de como Balaque, rei de Moabe, planejou que fossem amaldiçoados. Lembra de Balaão? É como, em vez disso, Balaão, filho de Beor, o abençoou. Não recorda da sua viagem do vale de Assis em Gigal, quando eu, Senhor, os revelei a minha fidelidade? Que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocausto ao Deus do Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dele com ofertas de bezerros de um ano? Devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiro e 10 rios de azeite? Devemos sacrificar filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Ó povo, o Senhor já lhes declarou que é bom e que ele requer de vocês que pratiquem a justiça, amem a misericórdia e ande humildemente, com o seu Deus. Este é o nosso versículo de hoje. E aí nós vamos ver que depois de falar sobre isso, ele vai dar continuidade falando sobre a culpa, e o castigo de Israel. Se forem sábios, temam ao Senhor. Sua voz clama a todos de Jerusalém. Ouçam os exércitos de destruição. O Senhor os envia. Que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas? Como posso aceitar os seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? É uma prática que Deus abominava, Vemos isso com clareza lá no Pentateuco, falando a respeito disso. Os ricos entre vocês enriquecem por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados, sabe a quê? Mentir. Sua língua não consegue mais dizer a verdade, por isso eu os farei sofrer em ruínas e deixarei por causa dos seus pecados. Olha as consequências, não é? Você comerá, mas nunca se saciará. Continuará a sentir dores de fome. Olha a intensidade da fome. E embora tente economizar alguma coisa, no fim nada lhe sobrará. O pouco que você ajuntar, darei àqueles que conquistarem. Você semeará plantações, mas não colherá. Espremerá azeitonas, mas não terá azeite, óleo suficiente para ungir. Você obedece apenas às leis do rei Omri. Olha só, e segue apenas as práticas do rei Acabe. Por isso, farei de vocês um exemplo. Eu os levarei à ruína e será tratada com desprezo e insultada a
todos que a virem. E aí o capítulo 7, sabe o que é? É o sofrimento transformado em esperança, não é? É assim que vamos finalizar o livro de Miqueias, dizendo assim: pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontro para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar a minha fome. Os fiéis desapareceram. Não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes, juízes exigem suborno. Olha só. E os mais influentes conseguem o que quer. Que coisa terrível, não é? Será que você consegue ver alguma semelhança com os dias de hoje? A história se repete. O ser humano é mau, não é? E aí nós podemos ver, né? E eu gosto de, sabe, sempre olhar para esta verdade, olhando para mim e dizendo: Rubenita, o que você tem de bom vem de Deus, porque em você mesmo não há nada de bom. O ser humano é isso aqui que a palavra diz. Por isso que a história ela vai se repetir, né? Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora do seu castigo num tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo no seu melhor amigo, nem sequer na sua esposa. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe. As noras se rebelam contra a sogra. Seus inimigos estão em sua própria casa. Quanto a mim, busco ao Senhor e espero confiadamente que Deus salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Olha que coisa mais linda, não é? Não se alegre, meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra ele. Depois disso, ele me defenderá a minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei sua justiça. Então meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado e se envergonharão de ter dito: onde está o seu Deus? Com os próprios olhos eu o verei cair. São pisados como lama nas ruas, né? Naqueles dias, Israel, seus muros serão reconstruídos e suas fronteiras ampliadas. Gente de muitas terras virá até você, desde a Síria até as cidades do Egito, desde o Egito até o rio Eufrates, e de mares e montes distante, a terra, porém, ficará vazia e desolada por causa da maldade dos que nela habitam. Mas haverá compaixão do Senhor. O Senhor protege o seu povo com um cajado de pastor. Conduz seu rebanho que pertence a ti. Embora viva sozinho no bosque, no alto do Monte Carmelo, leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade, como fazia há muito tempo atrás. Sim, realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando resgatei-os da terra do Egito. Todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Eles terão vergonha do seu pequeno poder e cobrirão a boca com as mãos, tamparão os ouvidos, como serpentes que rastejam para fora dos seus esconderijos, sairão ao encontro do Senhor nosso Deus, e terão muito temor dele e tremerão pela sua presença. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoa a culpa dos remanescentes e esquece o pecado daqueles que lhe pertencem? Não permanecerá irado
com o seu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós e pisarás nossas maldades sobre os teus pés e lançará os nossos pecados. Sabe aonde? Na profundeza do mar. Eu amo esta palavra, porque a palavra diz em João que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1 e 9. E aí, muitas vezes, nós que ficamos remoendo os nossos pecados, trazendo eles à lembrança, né? Falando a respeito dele, mas uma vez que você confessou o seu pecado, se derramou diante de Deus com o coração contrito e quebrantado, aquele arrependimento genuíno, não o sentimento de culpa, o arrependimento genuíno. Quando você tem um arrependimento genuíno, você confessa, você deixa, a palavra diz que você alcança misericórdia. E sabe o que acontece com os seus pecados? Deus, ele não lembra mais. Sabe por quê? Ele lançou o seu pecado nas profundezas do mar. Não traga o seu pecado de volta. Não pesque o seu pecado de volta. Deixe ele lá. E quando o inimigo vier trazê-lo de volta, porque ele é mentiroso, quando ele quiser trazer o seu pecado de volta, você lembre da verdade da palavra. Ela é o seu escudo e o seu broquel. Sabe o que ele quer dizer aqui? Que quando Satanás trouxer a sua mente, porque ele solta dardos inflamados do maligno, e quiser trazer o seu pecado, condenação sobre o pecado já confessado e deixado, você vai dizer para ele: não aceito esse pecado de volta, porque eu já o confessei e o Senhor já o lançou nas profundezas do mar. E olhe só como ele finaliza o livro de Miqueias: tu nos mostrarás a tua fidelidade e o teu amor, como prometestes há muito tempo a Abraão, a Jacó e aos nossos antepassados. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, e te agradecemos por tanto amor derramado que nos alcançou e nos alcança até os dias de hoje. Colocamos diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.